O Espiritismo diz que existiram 3 grandes revelações. A de Moisés, a de Jesus e a própria revelação espiritual formatada pelos Espíritos. Mas nos anais da espiritualidade, nos cafezinhos que a gente toma lá no purgatório, a fofoca que corre é um pouco diferente desta, porque diz de mais outras revelações que foram feitas. Pena que algumas se perderam. Eu mesmo, na minha pequenez, estou sendo solicitado a escrever, me parece, 3 livros sobre essa questão de revelação. As revelações do alto, a revelação perdida e as 7 revelações primordiais. Se tempo de vida eu tiver, ou isso vai comigo para o caixão de defunto, ou um dia esses livros serão publicados. Mas o fato é que, segundo o que está registrado nos anais da espiritualidade, a primeira revelação que surgiu nesse mundo lá é chamada de revelação sagrada, que foi, desculpe a redundância, semeada junto ao povo ariano, que depois migrou para a Índia. O que nós chamamos de Vedas. Mostra-nos um conjunto de esclarecimentos e de revelações que nem nós, os ditos homens e mulheres modernos, com toda a nossa teórica inteligência, conseguimos compreender. Mas lá está absolutamente dito muita coisa e pistas preciosas sobre todo um processo histórico ocorrido na espiritualidade superior, antes que existisse qualquer universo, nos moldes desse que conhecemos, de confusões ocorridas entre deuses, quando estes estavam agindo nesse universo e nessas esferas astrais, já que Shiva, o deus da destruição, olhou para Brahma e disse: cara, você está fazendo muita besteira, está criando muita coisa defeituosa e eu não vou permitir, e destrói uma das cabeças de Brahma, e a partir de então Brahma deixa de criar seres a partir dele mesmo. Aí Vishnu, um outro deus que na trindade hindu está chamado Trimurti, junto com Brahma e Shiva, Vishnu tenta apaziguar as coisas. Isso tudo está lá descrito. Como também lá está descrito nessa revelação sagrada o modo que o ser humano tem, desde que queira, de mesmo estando submetido a algo defeituoso, mas de se elevar enquanto espírito eterno sobre toda essa confusão, amando e respeitando tudo ao seu redor, mas sem ficar submisso a um processo indigno de existência. A yoga profunda, em qualquer um das suas matizes, das suas disciplinas, nos ajuda a libertar dos defeitos dessa química aparentemente perversa que nos obriga, dos efeitos desses fenômenos físico-químicos aparentemente perversos que obrigam esse corpo a fenecer um dia. Essa revelação sagrada está aí, mas nós ocidentais, que nos achamos ler essas besteiras dos hindus, com seus milhares de deuses, e esse tal de Vedas tem lá muitos cantos de invocação de demônios. Pessoal, isso foi escrito há mais de 6.000 anos atrás. Qual a moda que os pobres homens e mulheres daquele tempo que tinham para escrever? Qual era a cultura deles? Era essa na época, não tinha outro modo. Hoje nós escrevemos romances espíritas. No século XIX isso não era possível, na época de Kardec, hoje é. Ou seja, o nosso preconceito, a nossa falta de sensibilidade
em aplicar o julgamento dos nossos olhos pós-modernos à antiguidade tardia, é a principal demonstração de como somos cretinos. É a principal indicação da nossa ignorância e da nossa falta de sensibilidade em relação a esse passado. Mas, em resumo, está lá, ou está aí, a revelação sagrada, que diz tudo o que o ser humano precisa saber sobre todo esse drama existencial que nos envolve a todos e que desse drama, nós só sairemos através do despertar espiritual em nós mesmos, da herança divina que jaz adormecida no âmago de cada um de nós. Corpo espiritual. Esse corpo físico é algo programado para se autodestruir em algum momento. A coisa é tão cretina que a gente nem deixa as coisas se autodestruírem. Nós ajudamos a que elas se destruam antes. Nós inventamos a atitude de matar os outros. Mas isso também é produto da doença do DNA que nos impele a ser forte sobre o fraco. O fato é que tem a revelação sagrada, tem sim também a revelação de Moisés, em que um estranho ser chegou para ele e disse: Moisés, eu sou aquele que é. Sou assim desde que fui, desde que existo, e assim serei por toda a eternidade. E Moisés apresentou ao mundo uma outra revelação. Nos anais da espiritualidade, isso é chamado de revelação da dominação, posto que a força advinda desse ser criador, Javé, e dos seres a ele associados numa hierarquia celestial problemática, simplesmente só sabem dominar, não sabem coexistir. Por força da doença deles, presente no DNA dos corpos vibratórios que eles têm, posto que estes estão programados em 100, em 97, em 90%, a serem o que são. Nós aqui temos 3% só ativado, então o nosso espírito tem a liberdade de não estar recebendo a influência de 97% da doença do DNA, já que este está dormindo. Então nosso espírito pode fazer algo diferente do que um outro espírito que está num corpo que está 99% programado para ser aquilo que o DNA dele manda. E assim é a hierarquia de Javé. Não se preocupem, a gente chega no entendimento disso melhor daqui a pouco. O fato é que a revelação da dominação surgiu através de Moisés, e essa a gente pode considerar a segunda grande revelação. A terceira revelação, podemos dizer sim, que foi a da filosofia amorosa, da ousadia amorosa, advinda não só de um mestre Jesus, pois que na espiritualidade o que existe é um conjunto de atitudes e de esclarecimentos semeados desde a época do crepúsculo dos deuses, ou seja, de uma época em que um grupo de espíritos encarnou na Terra, como se ia dizer, a partir de agora, os tais deuses doidos das mitologias antigas não mais vão mandar na espécie Homo sapiens, pois que esta terá que despertar a sua razão. É engraçado perceber que nos séculos 7 e 6 a.C. nasceram essas figuras, todas. Siddhartha Gautama, o Buda, que nunca nem abriu a boca para falar de Deus nem de deuses, ensinou uma doutrina de vida maravilhosa, sem estar nem aí para o fato de existir algum Deus. Mahavira, Jina Mahavira, na Índia também, ao mesmo tempo de Buda. Enquanto Siddhartha Gautama e Jina Mahavira estavam na Índia, Lao Tse e Confúcio estavam na China, fornecendo os preceitos confucianos e os enigmáticos princípios do taoísmo, que é por si só uma revelação sagrada também. Zoroastro, nesse mesmo tempo, lá na Pérsia, dizendo: acabou a era dos deuses, estes não mais exercerão império sobre a massa humana, pois que agora virá aquele enviado. Ou seja,